previdência humana e providência divina. Como entender a ação do homem e a ação de Deus em nosso projeto de evolução, de aprendizado, de crescimento? A questão é vasta, mas hoje a gente tem um trechinho do Evangelho para aprender um pouco com Jesus. Ele conta uma parábola que nos ajuda a pensar: previdência ou providência? Diz ele assim, lá em Mateus 18, versículos 23 a 25. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Olha que coisa interessante. Tanto na vida quanto na dinâmica espiritual da evolução do ser, o método para se desenvolver, para adquirir possibilidades, poder, é servir. Salário e trabalho são apenas um símbolo disso. É trabalhando que se ganha. As outras possibilidades nem deveríamos ter considerado um dia sequer. É trabalhando que se ganha. E mesmo os empréstimos devem ser compreendidos dentro dessa regra. Porque trabalhando que se ganha é a manifestação, a regra da previdência humana. Mas e Deus não nos dá em sua generosidade além daquilo que nós trabalhamos? Sim, é a providência divina, que muitas vezes, quase sempre, certamente na vida de todos, concede, atende, disponibiliza para cada um de nós muito mais do que aquilo que nós merecemos, como um pai, um professor generoso e rigoroso. É isso que se apresenta, por exemplo, na parábola dos talentos. Porque ali fala-se que o senhor da vinha, tendo decidido viajar, chamou os seus 3 servos e lhe deu muitos talentos. E é assim que Deus também entende que não deve ficar o tempo todo sobre nós, porque Ele nos ama em liberdade. E Ele, de vez em quando, aceita o afastamento que a própria criatura impõe em relação a Ele com seu egoísmo. Mas Ele nos dá, Ele nos criou pleno de possibilidades. Ele nos dá os talentos, muitos talentos. O que temos feito nós com os talentos de Deus, com os talentos da vida, com as possibilidades, as oportunidades? Essa é uma questão fundamental. Na parábola, fica claro que os talentos são dados não para qualquer um, mas para os servos do dono da vinha. O dono da vinha, é claro, é Deus. E os servos do dono da vinha somos os melhores de nós. São os melhores de nós aqueles que se colocam a serviço, no trabalho com Deus. A esses são dados muitos talentos. E o que cada um de nós faz com os talentos
é a questão fundamental. Alguns de nós deixamos-nos dominar pelo medo, justamente porque sabemos que o patrão é rigoroso, e enterramos os nossos talentos, nos tornando, no dizer de Jesus, servos maus e inúteis. Mas alguns de nós negociamos com os talentos recebidos, negamos o ócio, movimentamos, trabalhamos e servimos. E é nessa condição que nós multiplicamos os talentos. E essa multiplicação faz com que nós sejamos vistos como servos muito bons, servos excelentes aos olhos de Deus. Essa condição, essa posição perante Deus nos é definida então de acordo com o uso que nós dermos dos nossos talentos. É saboroso perceber isso. É precioso que a gente possa compreender a regra de Deus. Que Ele faz, que Ele cura como Jesus curou, mas Ele diz, a tua fé te salvou. A evolução da criatura é produto dessa comunhão do céu com a terra, do Criador com a criatura. Agora, como na parábola, que o patrão disse que voltaria e cobraria o uso que tivesse sido dado dos seus talentos, agora para nós, o nosso patrão volta. O nosso patrão vem novamente e vem cobrar o resultado dos nossos talentos. Ele vai tirar daquele servo mau e inútil que tiver por medo enterrado os seus talentos. Ele tira de quem tem pouco para dar àquele que tem muito, que negou o ócio, que atuou, que trabalhou, que serviu, que multiplicou os talentos. A quem tem pouco, até o que não tem lhe será tirado, e a quem tem muito, mais lhe será acrescentado. Que nós entendamos a parábola dos talentos nesse fim dos tempos, porque só serão promovidos, emancipados, evoluídos para o mundo de regeneração aqueles que tiverem multiplicado os seus talentos para o bem, para o amor, para a fraternidade. Assim seja com todos nós, acordemos enquanto é tempo, multipliquemos os nossos talentos e será nosso o reino dos céus. Um grande abraço e até a próxima.